Os alemães chamavam aquele lugar de Das Gespenst, o fantasma. Os ases da elite dos blindados da Wehrmacht, que haviam atravessado metade da Europa, enlouqueciam ali. Eles relatavam ao comando que enfrentavam uma bateria camuflada ou uma nova tecnologia secreta. Nem em seus piores pesadelos poderiam imaginar que todo um setor do fronte era mantido por um único tanque, atingido há muito tempo. Um tanque que, por todas as leis da física e da medicina, deveria ter se tornado um túmulo coletivo. Dentro daquela caixa de aço gélida, não havia heróis de cartazes de propaganda. Ali estava algo que fazia até os médicos militares desviarem o olhar. Uma simbiose de duas pessoas que sozinhas estariam condenadas, mas juntas se transformaram em uma máquina de matar perfeita. Um deles não via a luz, o outro não conseguia controlar o próprio corpo. Como um atirador cego conseguiu destruir uma coluna de blindados? Por que disparavam através de paredes de tijolo sem ver o alvo? E por que os jornais soviéticos se recusaram a publicar a verdade sobre esse feito, chamando-a de macabra demais para o leitor? Leia até o fim, para conhecer a história da tripulação que provou, mesmo após a morte, é possível permanecer em combate. O impacto de 75 mm na máscara do canhão não é um som. É o deslocamento físico do ar para fora dos pulmões. O mundo deixou de existir às 14 horas, horário de Moscou. Novembro de 1942. Stalingrado, região da fábrica de tratores. O projétil alemão não perfurou a blindagem frontal, mas a energia cinética do impacto transformou o espaço interno do T-34 em um inferno acústico. O aço guinchou como um ser vivo tendo a pele arrancada. Dentro do compartimento de combate, esse guincho ganhou a densidade de um martelo de ferreiro, batendo diretamente nos tímpanos. Grigoriev não teve tempo de se afastar da mira. Foi um erro de frações de segundo. O triplex, feito para aproximar o inimigo, num instante se tornou metralha. Estilhaços do vidro multicamadas voaram para dentro, transformando os globos oculares do atirador em uma massa sangrenta. A luz se apagou. Não escureceu, não ficou turva, desligou-se como num disjuntor, bruscamente, para sempre. Não houve dor no primeiro segundo, apenas a surpresa fria do organismo privado de seu principal canal de conexão com a realidade. Grigoriev instintivamente levou as mãos ao rosto, mas os dedos encontraram uma máscara úmida e pegajosa de seu próprio sangue e cacos. A 1 metro dali, no compartimento de direção, o mecânico motorista Voronov recebeu o golpe com todo o corpo. A blindagem, que o salvou da perfuração direta, transmitiu uma vibração de tal força que atravessou os músculos e atingiu o sistema nervoso central. Ele foi arremessado contra as alavancas. A cabeça balançou como a de uma boneca de pano. Concussão grave. O aparelho vestibular desligou. Terra e céu trocaram de lugar num carrossel furioso. Voronov tentou inspirar, mas o diafragma teve um espasmo. As mãos tremiam numa dança de São Vito incontrolável. Um tremor miúdo e repugnante que não se podia conter com força de vontade. O motor V2 tossiu fumaça preta e morreu. O silêncio que se seguiu ao impacto era mais assustador que o estrondo. Era um silêncio algodoado, zumbidor, através do qual mal rompia um apito nos ouvidos, fino, no limite do ultrassom. O tanque T-34-76, 26 toneladas de aço ligado, transformou-se instantaneamente de máquina de combate em um caixão de ferro esfriando. A temperatura interna começou a cair, igualando-se ao novembro gélido lá fora. Mas o ar estava sufocante. Uma mistura de isolamento queimado, gases de pólvora, óleo diesel e o cheiro metálico e penetrante de sangue fresco. Grigoriev gritou. O grito foi sem som para ele mesmo, mas sentiu a garganta se rasgar. Tentava abrir os olhos, mas as pálpebras não obedeciam, e a tentativa de movimento causava clarões de dor branca no cérebro. A escuridão era densa, palpável. Pressionava os ombros, entrava pelo nariz. Para o atirador, cuja vida consistia na busca de referências, distâncias e grandezas angulares, aquela treva era uma sentença.
Tateou o vazio, batendo os nós dos dedos na culatra do canhão F-34. O metal frio da arma era a única coisa que permanecia inalterada naquele mundo destruído. Liocha! A voz de Grigoriev falhou, rouca. Griocha, não enxergo. Acende a luz. Por que está escuro? Voronov o ouvia como se estivesse sob a água. Os sons chegavam com atraso, distorcidos, esticados. Tentou responder, mas a língua grudou no céu da boca. A náusea subiu à garganta. Puxou a alavanca da embreagem, mas os dedos escorregaram. A coordenação motora fina havia falhado. Olhava para as próprias mãos como se fossem objetos estranhos. Sujas, oleosas, tremendo como se estivessem ligadas a uma corrente elétrica. Parecia-lhe que o tanque continuava girando em torno do próprio eixo, embora as lagartas estivessem solidamente congeladas no entulho das ruínas da fábrica. Do lado de fora, além dos 45 milímetros de blindagem, a batalha pela fábrica de tratores fervia. Metralhadoras trabalhavam, morteiros explodiam, mas ali, no espaço confinado de alguns metros cúbicos, o tempo parou. O isolamento do mundo exterior tornou-se absoluto. Estavam trancados numa caixa de aço no meio de uma cidade destruída. Dois mecanismos quebrados que, um minuto atrás, formavam uma tripulação única. Grigoriev escorregou do assento para o fundo do compartimento de combate, deslizando sobre cápsulas deflagradas. As cápsulas tilintavam, rolando sob os pés, cada uma lembrando que até pouco tempo ele enxergava, atirava, vivia. Agora era um pedaço de carne trancado no escuro. Apalpou o rosto mais uma vez. Os cacos do triplex estavam fundos. O sangue escorria pelo colarinho, morno e espesso. O pânico começou a recuar, dando lugar ao terror animal e frio da consciência. Ele era inútil. Na guerra, inutilidade é igual à morte. Voronov finalmente conseguiu destravar os dentes. O maxilar tinha cãibras. Vivo? A palavra saiu curta, latida, sem entonação. Os olhos, Liocha. Arrancou os olhos. Grigoriev não falava com um amigo, mas com a escuridão à sua frente. Estou cego. Totalmente. O mecânico girou a cabeça com dificuldade. O pescoço estalou. Através da névoa turva da concussão, viu o atirador. Ele estava sentado no chão, encostado no suporte de munição, o rosto transformado numa máscara vermelha. Voronov tentou avaliar a situação, mas o pensamento escapava. Os alemães estavam por perto. Talvez a 100 metros, talvez a 10. O tanque estava parado como um alvo. Imóvel, cego, surdo. Grigoriev tateou o coldre no cinto. Os dedos, privados da visão, moviam-se com surpreendente segurança. A memória corporal funcionava mais rápido que a razão. Sacou a pistola Teté. O peso do aço oxidado acalmava. Era uma solução simples, lógica. Para que serve um atirador cego num tanque? Lastro. Um fardo. Levou o cano ao queixo. O metal gelava a pele, contrastando com a órbita que ardia em fogo. Vai embora, Liocha, sussurrou. Sai pela escotilha de emergência. Eu dou cobertura. Com o meu corpo. O som do cão sendo armado no espaço apertado soou como um estalo de chicote. Aquele clique rompeu o zumbido nos ouvidos de Voronov, forçando seu cérebro a ligar. Instinto de autopreservação, multiplicado pela raiva. Voronov não podia permitir aquilo. Não ali. Não daquele jeito. Arremessou-se da escotilha do motorista para o compartimento de combate. O corpo não obedecia, as pernas se trançavam, mas ele caiu sobre Grigoriev, batendo em sua mão para o lado. O tiro explodiu no chão. A bala ricocheteou no fundo e cravou na parede da torre com um tinido. O cheiro de pólvora tornou-se insuportável. Voronov jogou todo o peso sobre o atirador, prendendo a mão com a pistola contra o piso estriado. Ele tremia, os dentes batiam, mas o aperto era de ferro. O aperto de um homem que se agarra à última chance. Cessa tudo! Roquejou Voronov bem no rosto ensanguentado do amigo.
Para de querer morrer! Estavam deitados no metal frio, numa pilha de cápsulas e trapos. Um cego e um contundido. Dois destroços de destinos humanos, sendo moídos pelas engrenagens de Stalingrado. A guerra não tolera os fracos, mas ela ainda não sabia que a fraqueza poderia se tornar o alicerce para algo mais terrível que a simples força. Naquela escuridão absoluta, sob o acompanhamento de explosões próximas, começava a transformação. O tanque T-34 deixou de ser uma máquina. Tornava-se uma prótese. A pistola Tokarev tilintou no ferro corrugado do chão, atirada longe por um golpe no qual Voronov colocou o resto de sua coordenação. O cheiro de pólvora queimada do disparo acidental misturou-se ao odor azedo de vômito e ao fedor pesado de óleo de transmissão. No estreito compartimento de combate, onde mal havia espaço para dois homens saudáveis manobrarem, agora dois aleijados se engalfinhavam. Voronov estava por cima, pressionando o atirador contra a culatra. Suas mãos, tomadas por um tremor forte e incontrolável, batiam nos ombros de Grigoriev, não tanto para segurá-lo, mas transmitindo a vibração de seu cérebro danificado. Idiota! Voronov cuspiu a palavra junto com saliva sanguinolenta. Ia para onde? Para o lixo? Grigoriev não resistia. Seu rosto, cortado pelo vidro, estava voltado para o teto, para o ponto onde, para alguém que enxerga, estaria a escotilha. Mas para ele agora, só existia um funil negro infinito. Estou vazio, Lioha. A voz do atirador soava plana, sem tons, como o som de uma membrana amassada. Sou um peso morto. Não tenho imagem. Não sei onde está o inimigo. Não sei onde estamos. Me deixa. Voronov abriu os dedos e se afastou com dificuldade, batendo as costas no suporte de munição. Seu peito arfava descontroladamente. Ergueu as palmas das mãos para o rosto. Elas dançavam no ar. Os dedos viviam uma vida própria, separada da razão. A concussão transformara seu corpo num mecanismo frouxo com conexões rompidas. Olha para as minhas mãos, Ilha, rouquejou o mecânico, esquecendo que o amigo não podia ver. Olha, não consigo nem segurar o volante, não consigo enrolar um cigarro. Vejo o alemão, mas não consigo mirar o canhão. A mira pula feito louca. Se eu sentar para mirar, vamos mandar projéteis para o céu. O silêncio pairou no tanque, quebrado apenas pelo estalo do metal esfriando. O corpo do T-34, que absorvera milhares de joules de energia cinética, estalava, devolvendo o calor ao ar de novembro. Você é as minhas mãos, disse Voronov com firmeza. As palavras lhe custavam. Cada uma tinha que ser empurrada pela garganta espasmada. E eu sou os seus olhos. É a única matemática que nos restou. Grigoriev ergueu a mão lentamente. Movia-se com cuidado, como se temesse se queimar no ar. Seus dedos encontraram o aço frio da manivela do mecanismo de giro da torre. Forma familiar. Metal liso, polido pelas palmas. Aquilo era a única coisa que não mudara em seu mundo. Apertou a manivela. Os dedos encaixaram firmes, fortes. A memória muscular, adquirida em meses de batalhas do Don ao Volga, ligou instantaneamente. Ali, no nível tátil, ele ainda era um as. Simbiose, sussurrou Grigoriev. Não era um acordo, era a constatação de um fato. Como vamos trabalhar? Voronov mudou-se para o lugar do comandante, mas logo percebeu que seu labirinto não suportava a rotação da torre. A náusea subia à garganta numa onda negra. Escorregou para baixo, para sua escotilha de mecânico motorista. Ali, com a testa encostada no triplex, tinha um setor de visão estreito, mas nítido. O tanque estava de frente para o rombo na parede da fábrica. Setor de tiro. Frontal, mais ou menos 30 graus. Ouça o meu comando. A voz de Voronov ficou dura, metálica, sem a suavidade humana. Agora era a voz de um computador de bordo. Esqueça a ótica. Seu mundo agora são as manivelas e a culatra. Começaram a calibragem. Foi um processo torturante e sujo de invenção de uma nova linguagem de morte. Torre à direita, comandou Voronov.
Grigoriev girou o volante. Pare! Gritou o mecânico. Muito! Você passou 10 milésimos. Ilha, me escuta. Uma volta completa do volante é a sua medida de distância. Meia volta é a medida de precisão. Um quarto é a medida de vida. Grigoriev assentiu. O sangue em seu rosto secou numa crosta, repuxando a pele. Começou a girar os volantes, ouvindo a mecânica do tanque. Antes mirava pela cruz da lente, confiando nos olhos. Agora aprendia a confiar nas engrenagens. Sentia como os dentes se agarravam uns aos outros, como a torre pesada vencia a inércia do repouso. Aprendia a sentir o peso do cano de 76 milímetros através da resistência da manivela. Me dá uma referência, pediu o atirador. Bem à frente, chaminé de tijolos. Distância 300. Esse é o nosso zero. Voronov olhava pela fenda do triplex, tentando conter o tremor nos joelhos. Da chaminé para a direita, galpão destruído. Para a esquerda, aterro. Dividiram o espaço à frente do tanque em setores. Não havia mais, ali, perto do monte de lixo. Havia coordenadas precisas. Azimuth 2, elevação 0,5. Voronov traduzia a imagem visual da fábrica destruída em números secos de voltas e cliques. Grigoriev traduzia os números em movimento das mãos. Carregar, comandou o mecânico. Grigoriev virou-se no espaço apertado. Agora a tarefa mais difícil era o municiamento. Na escuridão total, tateava a parede buscando os fundos frios das cápsulas. Explosivo de fragmentação. Cabeça do fusível áspera. Perfurante. Ogiva lisa e rombuda. Puxou um explosivo, sentindo o peso. 6 quilos de morte fundida. Giro. Golpe do joelho no assento. Encontrar a bandeja da culatra. O projétil entrou na câmara com um som oleoso característico. O clangor do fecho de cunha soou no silêncio como o armar de um cadafalso. Pronto. Expirou Grigoriev. De novo, ordenou Voronov impiedosamente. Descarregar. E de novo. Até fazer isso mais rápido do que seu coração bate. Treinaram por 1 hora. Ou uma eternidade. O tempo no tanque trancado perdeu a linearidade. Grigoriev esfolava a pele nos mecanismos, mas a cada vez seus movimentos se tornavam mais econômicos. Parou de tatear no vazio. Suas mãos agora sabiam a trajetória exata do suporte à culatra. Aprendeu a identificar o tipo de projétil com um toque instantâneo, distinguindo-os como um cirurgião distingue instrumentos às cegas. Explosivo, para rasgar a carne macia da infantaria. Perfurante, para quebrar as espinhas das máquinas. Voronov lutava contra o próprio corpo. A concussão vinha em ondas de mal-estar. Manchas coloridas flutuavam diante dos olhos, mas ele se forçava a focar no setor de visão. Aprendia a falar curto, cortado, eliminando tudo que era supérfluo. No diálogo deles não restou espaço para por favor ou talvez. Apenas ordem e execução. Esquerda meia volta. Clique, clique, clique. 3 estalos do mecanismo. Pare. Fixar. Dentro do tanque formou-se uma nova anatomia. 2 homens mutilados fundiram-se à máquina e um ao outro. O sistema nervoso de Voronov conectou-se aos músculos de Grigoriev através da voz. O tanque deixou de ser apenas técnica. Tornou-se um exoesqueleto para 2 almas que não queriam morrer. O cheiro de queimado e sangue parou de incomodar. Tornou-se o habitat natural. Ilya, chamou Voronov baixo, sem tirar os olhos do triplex. Está sentindo? O quê? A vibração. Grigoriev encostou o ombro na blindagem. Através do metal, através das lagartas congeladas no chão, transmitia-se um tremor. Rítmico, pesado. Não de explosões, de movimento. Pesado chegando, disse o atirador cego. Ele não ouvia o som dos motores lá fora, mas seu corpo, que se tornara parte do tanque, lia as oscilações do solo. 20 toneladas no mínimo. À direita, 40 graus. Voronov forçou a visão. No crepúsculo cinzento, entre as ruínas do galpão,
Uma sombra passou. Silhueta quadrada, freio de boca característico. 4, sussurrou o mecânico. Panzer 4. E infantaria atrás. Não havia medo. O lugar do medo foi ocupado por uma funcionalidade gélida. O mecanismo estava montado, ajustado, lubrificado com suor e sangue. Agora, precisava ser testado. Explosivo, comandou Voronov. Infantaria no fronte. Referência, viga retorcida. Explosivo pronto. As mãos de Grigoriev deslizaram para o fecho do canhão. Clique. Prontidão. Agora era um só. Um gigante cego com punho de ferro e seu guia pequeno e trêmulo. À frente havia escuridão para um e morte para ambos. Mas naquele momento, dentro da caixa de aço, acendeu-se uma faísca de vida alimentada por pura fúria. Os alemães não atiravam. Na lógica da Wehrmacht, gastar munição num tanque morto era violação de disciplina. O T-34 estava imóvel, com o canhão enfiado na névoa cinza do céu de Stalingrado. A fumaça do diesel queimado espalhava-se preguiçosa pela blindagem, criando a ilusão perfeita de destruição definitiva. Para o esquadrão de infantaria que avançava das ruínas do setor de montagem, aquele pedaço de ferro soviético era apenas cenário, parte da paisagem de destruição, tão inofensivo quanto uma pilha de tijolos quebrados. Voronov os observava através do vidro turvo do triplex. Suas pupilas dilataram, tentando absorver todo o panorama da batalha, enquanto o corpo continuava a vibrar traiçoeiramente. Ele via os rostos, relaxados, confiantes. Caminhavam de corpo inteiro, carabinas baixas, certos de sua impunidade. Foi um erro fatal, confundir imobilidade com morte. Infantaria, rouquejou o mecânico. A voz tremia, mas as palavras caíam no intercomunicador pesadas como pedras. Aberto, referência, chaminé da caldeira. Grigoriev assentiu na escuridão total. Suas mãos estavam nos volantes, os dedos cravados no metal. Ouvido, respondeu curto. Me dê a correção. Direita 2 voltas, comandou Voronov. Distância 300, explosivo. O tempo, que antes fluía como graxa grossa, de repente se comprimiu numa mola tensa. Grigoriev começou a girar. 1, 2. Em sua consciência não havia alemães nem ruínas. Havia apenas o ângulo de giro da torre traduzido em esforço muscular. As engrenagens do anel da torre roncavam surdas, girando a estrutura de muitas toneladas. Para o atirador, era o som da esperança. Para os alemães lá fora, o ranger da tampa do caixão. 2 voltas, feito, reportou o cego. Voronov cravou o olhar no visor. O cano do canhão F-34 arrastou-se lentamente para a direita, cobrindo com a pupila negra da boca de fogo o grupo de figuras verde-acinzentadas. O mecânico viu um dos soldados parar, gritar algo e apontar para o tanque. Começaram a entender. Tarde demais. Nível! Gritou Voronov, vendo que o cano mirava um pouco acima das cabeças. Baixo meia volta. Rápido, Ilha, rápido! Grigoriev puxou o volante de elevação vertical. Seu mundo se estreitou às sensações táteis nas palmas e a voz do amigo nos fones de ouvido. Não via o inimigo, mas sentia sua presença na pele, sentia os olhares apontados para eles. Pronto, expirou. Fogo! O grito de Voronov falhou num guincho. Grigoriev afundou o pedal de disparo. Não foi apenas um aperto, foi a liberação da fúria acumulada. O percussor bateu na espoleta. 76 milímetros de aço e explosivo deixaram o canal do cano a uma velocidade de 600 metros por segundo. Dentro do tanque, a física do disparo foi sentida como uma marretada no chassi. A culatra recuou com força monstruosa, quase atingindo o ombro do atirador. A automação funcionou impecável. A cunha do fecho baixou. O extrator arrancou a cápsula incandescente e a jogou no chão. O tinido do latão no piso soou mais limpo e alto que qualquer sino. Gases de pólvora encheram o compartimento com uma névoa acre.
Grigoriev inalou aquele veneno a plenos pulmões. Era o cheiro da vida. O tanque balançou na suspensão. As molas Christie rangeram absorvendo o coice e pararam novamente. Lá fora, a 300 metros, o mundo se rasgou. O projétil explosivo 350 atingiu a base de concreto da chaminé, bem no centro do grupo. O fusível de ação instantânea transformou o corpo de aço do projétil em milhares de estilhaços afiados como navalhas. A onda de choque misturou corpos, pó de tijolo e terra congelada numa única nuvem sangrenta. Aqueles que um segundo atrás marchavam para o ataque deixaram de existir como unidade de combate. Nos fones de ouvido, através do chiado da estática, rompeu a voz em pânico do comandante de companhia, Belov. Terceiro! Terceiro! Estão pegando fogo! Abandonar o veículo! Tripulação! Para fora! Belov viu o clarão do disparo, viu a fumaça, mas não podia acreditar que um tanque com a ótica destruída e uma tripulação ferida fosse capaz de revidar. Para ele, aquilo era a agonia, o último suspiro de uma fera moribunda que podia levar os seus consigo. Voronov, piscando as lágrimas causadas pela ardência nos olhos, apertou o botão do laringofone. Sua mão ainda tremia, mas a voz, passada pelas membranas de carbono, soava assustadoramente calma. Aqui é o terceiro. Estamos operantes. Continuando o trabalho. Grigoriev, ao ouvir a resposta do amigo, tateou o chão buscando a próxima cápsula. Seus movimentos tornaram-se precisos, predadores. O medo sumiu, queimado pela adrenalina do primeiro acerto. Lioka, disse baixo, enfiando um novo projétil na culatra. O fecho bateu, fechando-se. Manda o próximo. Nesse curto diálogo não havia triunfo. Havia apenas a constatação da nova realidade. Não eram mais inválidos. Haviam se tornado um organismo simbiótico, onde o defeito de um era compensado pela função do outro. O tanque T-34 deixou de ser apenas a soma de suas características táticas e técnicas. Ganhou uma alma. Negra, mutilada, mas absolutamente letal. A guerra para eles estava apenas começando. 7 dias. 168 horas de vigília ininterrupta. Nesse tempo, o T-34 deixou definitivamente de ser um veículo de transporte. Fundiu-se às ruínas do galpão número 3, tornando-se parte de sua arquitetura torturada. As lagartas foram cobertas por pó de tijolo e neve, a torre polvilhada com cinzas das vigas queimadas. Por fora, era apenas um monte morto de metal, um entre milhares de carcaças espalhadas por Stalingrado. Mas dentro daquele monte batia um pulso. O tanque virou um ponto de tiro permanente. A tripulação não pensava mais em manobra. O conceito de velocidade desapareceu. Restou apenas o conceito de cadência de tiro. A vida se estreitou às dimensões do compartimento de combate. Dormiam em turnos, encolhidos nos assentos duros, acordando com o frio que penetrava até os ossos. Comiam biscoitos secos, sem sentir o gosto, bebendo água ferruginosa do cantil. Todas as necessidades fisiológicas eram feitas numa cápsula de 76 milímetros, jogada fora pela escotilha de emergência. A guerra ali perdera qualquer verniz de romantismo, transformando-se num trabalho pesado e sujo de lixeiros. Grigoriev mudou. Ao perder a visão, começou a sofrer uma mutação. Seu cérebro, privado de 90% da informação de entrada, redistribuiu os recursos para os centros auditivos. Na escuridão absoluta, seus ouvidos viraram radares. Aprendeu a filtrar o caos acústico da batalha. Não apenas ouvia as explosões, ouvia as nuances do som. Distinguia a tosse surda e gutural dos obuses alemães e o latido agudo e estridente dos morteiros. Mas o principal, aprendeu a ouvir motores. Vindo, sussurrou Grigoriev, sem virar a cabeça. As mãos repousavam nos joelhos, relaxadas, prontas para o bote. Voronov, colado ao triplex, não via nada. À sua frente, havia apenas a névoa cinza do amanhecer e os esqueletos das estruturas da fábrica. Limpo, Ilya.
Ninguém. Vindo, repetiu o atirador com mais firmeza. Rodas, carregados, vindo pesado em segunda marcha. 3 viaturas, são Opels. As válvulas deles batem de um jeito característico, não dá para confundir com os nossos caminhões. 1 minuto depois, silhuetas surgiram da neblina. Caminhões de suprimentos da Wehrmacht. Seguiam pela rua exposta, certos de que o setor estava limpo. Os alemães levavam munição e roupas de inverno para a linha de frente, a apenas 1 quilómetro dali. Não temiam o tanque morto nas ruínas. Voronov sentiu um frio na espinha. O cego não errava. Visual. A voz do mecânico ficou seca, profissional. 3 caixinhas, distância 400, belado para nós. Como num stand de tiro, dentro do tanque o trabalho ferveu. Sem correria, sem palavras extras. Era uma linha de montagem da morte, ajustada até ao automatismo. Preferência. Esquina do armazém. Direita meia volta. Cliques das engrenagens da torre. Grigoriev trabalhava nos volantes suavemente, sem trancos. Sentia a inércia do cano. Pronto, lançou curto. Primeiro da coluna. Estou seguindo. Antecipação meio corpo. Grigoriev girou a torre, seguindo a voz do amigo. Voronov ditava a velocidade do acompanhamento e as mãos do atirador sincronizavam com o movimento do caminhão que ele não via. Fogo! O disparo rasgou o silêncio da manhã. O projétil explosivo atingiu o compartimento do motor do caminhão da frente. A explosão despedaçou a cabine. O veículo guinou e parou atravessado na estrada, bloqueando o caminho dos outros. As chamas envolveram a carroceria instantaneamente. Segundo alvo! Gritou Voronov. O último! Esquerda uma volta! Os alemães saltavam das carrocerias como ervilhas, tentando encontrar abrigo. Mas não havia abrigo. Havia apenas a rua aberta e o carrasco invisível. Pronto! Respondeu Grigoriev. O fecha bateu, engolindo um novo projétil. Fogo! O segundo caminhão virou uma tocha. A detonação da munição na carga transformou o veículo numa bola de fogo, espalhando morte para todos os lados. O terceiro caminhão tentou dar ré, mas bateu o para-choque nos destroços em chamas do primeiro. A armadilha fechou. Acaba com ele, ordenou Voronov. Não havia piedade na voz, apenas cálculo frio. Não se pode deixar escapar. Grigoriev enviou o terceiro projétil. Acerto preciso no tanque de combustível. Os alemães corriam em pânico entre os carros em chamas. Atiravam a esmo, nas ruínas, nas janelas dos galpões, sem entender de onde vinha a morte. Não viam os clarões dos disparos. O tanque atirava do fundo do galpão destruído, e a fumaça se dispersava dentro do prédio, sem denunciar a posição. Para a Wehrmacht, aquele trecho tornou-se um lugar maldito. Chamavam-no de Das Gespenst, o fantasma. Em seus relatórios, falava-se de uma bateria camuflada de armas antitanque, de atiradores de elite em blindados. Nem passava pela cabeça deles que um setor inteiro era segurado por um tanque destroçado, com uma tripulação de 2 aleijados. Dentro da máquina, o fedor de pólvora era tanto que ardia os olhos. Voronov tossiu, cuspindo catarro preto. Limpo. Expirou. Os 3 queimando. Grigoriev recostou-se no assento. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas de tensão. A ressaca pós-combate sempre batia nos nervos. Quantos eram? Perguntou baixo. Não pense, cortou Voronov. Não são pessoas, são alvos. Números no relatório. Ficaram sentados no escuro, ouvindo as chamas estalarem lá fora e a munição explodir nos caminhões alemães. Grigoriev escutava aqueles sons como um músico ouve uma partitura complexa. Ouvia gritos, mas eles não o tocavam. Sua alma parecia ter calejado tanto quanto as pontas dos dedos, gastas no metal dos volantes. A guerra é uma fábrica. Eles são os operários. A máquina deles é o canhão. E hoje superaram a meta. Liocha! A voz do atirador soou abafada. Checa a munição. Quanto sobrou? 20 explosivos, 5 perfurantes. Pouco, constatou o cego. Dá para um dia.
E amanhã? Amanhã será amanhã, cortou Voronov. Descansa, eu fico de guarda. O silêncio voltou à caixa de ferro. Lá fora terminavam de queimar as esperanças alemãs de roupas quentes e cartuchos. Dentro, o metal esfriava, e 2 homens voltavam a se transformar em peças imóveis de seu mecanismo, aguardando o próximo sinal. O fantasma do galpão número 3 se escondeu. Ele não conhecia cansaço, não conhecia misericórdia, apenas esperava. Os alemães enviaram profissionais. Não eram soldados de infantaria assustados, nem motoristas de caminhão sonhando com schnapps. Eram Experten, caçadores da divisão Panzer, retirados da linha de frente principal, especificamente para limpar o quadrante. 3 tanques Panzer IV com canhões de cano longo de 75 milímetros. Não se moviam em coluna, mas em leque, usando a tática de alcateia. Sabiam que no galpão havia uma fera e iam matá-la. Voronov viu o primeiro reflexo de ótica no triplex. O sol, rompendo a fumaça, brilhou traiçoeiramente na lente da mira inimiga. Contato! Expirou o mecânico. A voz caiu uma oitava. Era medo, mas um medo frio, mobilizador. 3 caixas, canos longos, eles sabem onde estamos. Grigoriev congelou. As mãos, pousadas nos volantes, petrificaram instantaneamente. Ouvia aquele tom do amigo, o tom de um homem olhando para o cano de um pelotão de fuzilamento. Distância? Perguntou o cego. 600, abrindo pelos flancos, fazendo pinça. O primeiro projétil atingiu a blindagem frontal da torre antes que conseguissem girar o canhão. O impacto foi tão forte que a carepa se soltou do revestimento interno. O som não foi ensurdecedor, foi de arrancar a alma. Como se o próprio Deus tivesse dado um soco no teto. Ricochet. A blindagem inclinada do T-34, invenção genial do projetista Koshkin, salvou a tripulação. O balaço foi para o céu, deixando no aço um sulco profundo, incandescente até ao branco. Vivos? Berrou Voronov, testando a si mesmo e ao atirador. Na torre tudo em ordem. Grigoriev sacudiu a cabeça, espantando o zumbido. Me dá o alvo. Eles estão manobrando. Voronov colou-se no visor. A imagem à sua frente pulava. O primeiro vem pela esquerda. O segundo segura ao centro. O terceiro vai para trás do aterro. Estão-nos desmontando, Ilya. Somos alvo fixo para eles. O tanque estremeceu com o segundo impacto. Desta vez, o projétil raspou na máscara do canhão, travando a metralhadora. O metal guinchou. Faíscas choveram dentro do compartimento de combate. A situação era matematicamente perdida. Um T-34, sem mobilidade, contra 3 máquinas ágeis com ótima ótica. Bate no da frente! Gritou o mecânico. Torre à esquerda! Rápido! Grigoriev começou a girar, mas de repente parou. Não, disse firme. Como não? Voronov quase guinchou. Ele vai atirar agora. Vira! Não, repetiu o cego. O rosto cortado por cicatrizes estava assustadoramente calmo. Se eu atirar na frente, não vou penetrar. Estamos em 42, Lyosha, e eles têm blindagem reforçada. Vai ricochetear. Só vamos nos entregar de vez. No tanque pairou um silêncio que zunia mais alto que a artilharia. Voronov olhava para o tanque inimigo, que rastejava lenta e insolentemente confiante pelas ruínas, girando a torre na direção deles. O freio de boca do canhão alemão olhava direto na alma do mecânico. Ele vai nos matar, sussurrou Voronov. Espera, comandou Grigoriev. Deixa ele acreditar que morremos. Deixa ele expor a lateral. Era um jogo de nervos onde a aposta era a vida. O atirador cego propunha ao mecânico que enxergava encarar a própria morte sem piscar. Grigoriev sentia a vibração do chão. Ouvia o rugido crescente do Maybach alemão. Construía na cabeça um modelo tridimensional da batalha, apoiando-se apenas no som e na intuição. Onde ele está? Perguntou o atirador. 500 metros, girando, mirando. Espera. 400. Ilya, ele vai atirar agora. Espera, rugiu Grigoriev.
Seus dedos no gatilho ficaram brancos. Apertava o metal com tanta força que parecia que a manopla ia entortar. Impacto. O terceiro projétil atingiu a borda da torre, arrancando o corrimão e um pedaço da blindagem. O tanque balançou. Voronov bateu o rosto no triplex. O sangue inundou o olho. Mas não desviou o olhar. Ele decidiu que já era. Roquejou o mecânico, espalhando o sangue pelo rosto. Está desviando o canhão. Vai dar a volta para finalizar pela lateral. O asa alemão cometeu um erro. Acreditou na sua invulnerabilidade. O Panzer IV começou a girar sobre a lagarta, expondo a projeção lateral ao ataque. Blindagem fina, vertical, atrás da qual se escondiam a munição e os tanques de combustível. Lateral! Berrou Voronov. Perfil total! Torre à esquerda 2 voltas! Grigoriev não girava. Arrancava o volante. Músculos das costas estalaram de tensão. A torre pesada foi para a esquerda, alcançando o alvo. Mais um pouco! Corrigia o mecânico. Sua voz era um designador laser. Par! O cano do canhão soviético congelou, olhando exatamente para o meio da cruz alemã na lateral da máquina inimiga. Distância 300! Perfurante! Perfurante pronto! Grigoriev já sentia aquele tiro. Sentia com a barriga. Recebe o presente! Disparo. O tiro com o projétil perfurante BR-350 é pura física da destruição. O projétil costurou o ar em meio segundo. Atingiu a lateral do tanque alemão num ângulo de 90 graus. O aço alemão não aguentou. O balaço arrombou a blindagem, invadiu o compartimento de combate e transformou as entranhas da máquina inimiga num moedor de carne. Num instante, o tanque alemão inchou por dentro. As escotilhas foram arrancadas pela raiz. Uma coluna de fogo atingiu o céu na altura do terceiro andar. A detonação da munição rasgou o chassi pelas costuras. Queimando! Gritou Voronov. Não era um grito de alegria, mas de loucura. Queimando, desgraçado! Os outros 2 tanques alemães, vendo a morte do comandante, dispersaram-se para os lados, soltando cortinas de fumaça. Não entendiam de onde viera o golpe. Para eles, as ruínas mortas de repente se eriçaram com fogo mortal. Foram embora, expirou o mecânico, escorregando pela parede. Fugiram para a fumaça. Estão com medo. Grigoriev tirou lentamente o dedo do gatilho. As mãos tremiam miúdo. Respirava pesado, assobiando, puxando pelas narinas o cheiro de metal queimado. Ainda estamos vivos, Lyosha? Perguntou baixo. Vivos, irmão. Vivos. Voronov olhava para o amigo. O cego estava sentado na penumbra da torre, coberto de fuligem, com olhos vazios e terríveis onde o sangue coagulara. Mas naquela postura, naquelas mãos repousando sobre a arma, havia tanta força que o mecânico sentiu medo. A guerra tira do homem tudo o que é humano, deixando apenas a função. Mas foi justamente essa função que salvou suas vidas agora. Municiar, disse Voronov, voltando ao triplex. Eles vão voltar. Eu sei, assentiu Grigoriev, tateando o próximo projétil. Que voltem. Não temos pressa nenhuma. A confiança naquele espaço apertado deixou de ser um conceito abstrato. Tornou-se material, como o aço da blindagem. A vida de um dependia da palavra do outro. 1 segundo de atraso, morte. Uma palavra errada, morte. Uma mão trêmula, morte. Caminharam no fio da navalha, e essa experiência os soldou mais forte do que a solda segura as chapas do chassi. Agora sabiam. Enquanto um vê e o outro atira, aquele tanque é imortal. O tanque alemão não foi embora. Ele se escondeu. O comandante do último blindado sobrevivente revelou-se uma fera experiente. Percebeu que um duelo direto com o invisível nas ruínas era suicídio, e escolheu a tática de sobrevivência. Enfiou sua máquina atrás de uma parede semi-destruída da oficina de ferramentas. A alvenaria de tijolos de 3 metros de altura escondia o corpo de aço confiavelmente, e pilhas de escombros protegiam as lagartas. Era a posição ideal. Ele não via o tanque soviético,
Mas o tanque soviético também não podia alcançá-lo. Situação de empate. Tabuleiro de xadrez onde as peças congelaram, à espera do erro do adversário. Voronov forçava os olhos até arderem, perscrutando o setor. Não vejo, disse entre dentes. Ele está lá, eu sei. Ouço o motor. Mas não tem contato visual. A parede cobre. O mecânico via apenas a fumaça azulada do escapamento subindo ritmicamente sobre a crista da alvenaria. A fumaça pulsava, denunciando o motor alemão em marcha lenta. O inimigo estava perto, a uns 50 metros, mas entre eles havia uma barreira intransponível. Descreve, exigiu Grigoriev. A voz soava abafada, como vinda do subsolo. Sentava imóvel, cabeça inclinada, como se escutasse a vibração das paredes. Onde exatamente está a fumaça? Referência 3. Prédio vermelho, canto esquerdo. A fumaça sai de trás da parede, uns 5 metros da borda. Ele está de lado para o muro, esperando a gente colocar a cara para fora. Grigoriev assentiu lentamente. Em sua cabeça, privada de luz, acendeu-se um mapa. Antes da guerra, naquela vida que agora parecia um sonho, trabalhara na fábrica de tratores. Conhecia aquele galpão. Lembrava o cheiro de óleo na ferramentaria. Lembrava a disposição das máquinas. E, principalmente, lembrava das paredes. Não é concreto, Lyotcha, disse o atirador cego, baixo. É tijolo vermelho. Alvenaria antiga, ainda da época dos czares. Espessura de 1,5 tijolo. E daí? Não entendeu Voronov. Não vejo o alvo. Não posso mirar no que não existe. Vamos bater através da parede. Voronov desgrudou do triplex e olhou para as costas do amigo. Aquilo soava como delírio de contundido. Atirar com projétil perfurante através de uma parede sólida, na esperança de atingir um tanque que não se vê, contradizia todos os manuais de artilharia. Você pirou, constatou o mecânico. O balaço vai perder energia, vai desviar. O fusível vai detonar no impacto com o tijolo. Só vamos arranhar a pintura dele, e ele revida pelo clarão e nos destroça. O perfurante é de ponta romba, interrompeu Grigoriev. Tem atraso no fusível. Tijolo para ele não é blindagem, é areia. O projétil passa, Lyosha. Vai perder velocidade, mas mantém a massa. E atrás da parede, o alemão está de lado. 30 milímetros de aço, papelão. Era a física do desespero. Um cálculo construído na fé na energia cinética e na memória. Grigoriev não via a parede, mas sentia sua densidade. Sabia que um projétil de 76 milímetros, pesando 6,5 kg, voando à velocidade do som, transformaria a alvenaria em metralha. Mira, ordenou o cego. Direto na parede. Um pouco abaixo de onde sobe a fumaça, na altura do chassi. Voronov hesitou um segundo. Era loucura. Mas era a única loucura que tinham para dividir. Tudo bem, expirou. Referência, mancha de fuligem na parede. Distância 50, a queima-roupa. Torre à esquerda, comandava Voronov para si mesmo, vendo o cano da arma apontar para a parede vermelha cega. Parecia surreal. Fuzilamento de tijolos. Pare, mira no centro da alvenaria. Carrega o perfurante. A voz de Grigoriev ficou dura. E reza para ele não ter se movido. O fecho bateu, projétil no cano. Grigoriev colocou as mãos nos mecanismos. Imaginou a parede. Imaginou o tanque alemão atrás dela. Imaginou a tripulação sentada no calor do motor, bebendo café de cevada e sentindo-se segura. Fogo! Gritou Voronov, fechando os olhos. O tanque deu um tranco com todo o corpo. A onda de choque, refletida pelo obstáculo próximo, bateu nos ouvidos com força dobrada. Poeira do teto do compartimento caiu sobre os ombros deles. Lá fora aconteceu o que nos livros de balística chamam de perfuração de barreira com preservação de efeito letal. O projétil perfurante BR-350 atingiu a parede de tijolos. O tijolo não suportou o impacto pontual de energia monstruosa. O projétil não apenas abriu um buraco, expulsou um cone de estilhaços secundários, pedra, cimento e o próprio aço. A parede explodiu para dentro.
O balaço, atravessando meio metro de cerâmica, perdeu um terço da velocidade e começou a capotar, mas sua massa foi suficiente. Atingiu a lateral do 4 alemão junto com uma nuvem de pó de tijolo. A blindagem enfraquecida do tanque alemão não suportou o golpe combinado do projétil e da metralha de pedra. O metal estourou. O lingote de aço incandescente invadiu o compartimento do motor, esmagando cilindros, rasgando linhas de combustível e fiação. Acertou! Berrou Voronov. Viu a parede desabar e do buraco sair uma fumaça densa, preta e gordurosa. Não era escapamento. Era diesel queimando sob pressão. Um segundo depois, trovejou tão forte que a terra sob as lagartas do T-34 tremeu. A munição alemã detonou. O fogo encontrou os projéteis. A torre do tanque alemão foi arrancada do anel e lançada para o alto como a tampa de uma chaleira fervendo. Voou por cima dos restos da parede e caiu com estrondo diante do nariz da máquina soviética. Conseguiu, sussurrou Voronov, não acreditando nos próprios olhos. Ilha, você pegou ele. Através da parede, você pegou ele. Grigoriev baixou as mãos sem força. A adrenalina baixou, deixando uma fraqueza nauseante. Eu te disse, falou baixo. Eu construí esse galpão, Liocha. Sei onde são os pontos fracos. Foi o triunfo não da tecnologia, mas do fator humano. Onde a ótica e a lógica alemãs viam um beco sem saída, o atirador cego viu uma oportunidade. Usou a topografia do campo de batalha como arma. O ambiente deixou de ser obstáculo. Tornou-se extensão de sua vontade. Voronov olhava para a coluna de fumaça preta subindo sobre as ruínas. Naquela fumaça queimavam os restos da confiança alemã na superioridade. O inimigo colidiu com algo irracional, com uma força que não se calcula nos Estados Maiores. Fúria cega multiplicada pelo conhecimento das paredes natais. Mudança de posição. A voz de Grigoriev interrompeu a euforia. Vão cobrir isso aqui com morteiros agora. Viram um clarão. Entendido. Voronov engatou a marcha. Indo para o setor 4. O tanque, com as lagartas rangendo, rastejou para trás, para o fundo das ruínas, deixando para trás a pilha fumegante de tijolo e metal. Ganharam mais um round. Mas a noite se aproximava, e com ela vinha uma nova guerra. A guerra dos sons, dos sussurros e das sombras. A hora do atirador cego. A noite sobre as ruínas da fábrica de tratores desceu não como alívio, mas como um véu sufocante. Para milhares de soldados de ambos os lados do fronte, a chegada da escuridão significava perda de controle. A visão, principal ferramenta da guerra, tornava-se inútil. Sombras ganhavam vida, montes de lixo viravam inimigos rastejantes, e os clarões dos sinalizadores apenas cegavam, queimando a retina. Para quem enxergava, a noite era tempo de caos e paranoia. Mas para Grigoriev nada mudou. Dentro do corpo blindado do T-34, a escuridão era uma constante. Não o assustava, era seu ambiente de trabalho há 100 horas. Enquanto Voronov, exausto pela concussão e tensão, estreitava os olhos para o retângulo negro do triplex, tentando distinguir movimento no breu, Grigoriev expandia sua zona de controle. A noite removeu os ruídos excessivos. A artilharia silenciou. A aviação foi para os aeródromos. O mundo ficou mais silencioso e, portanto, mais transparente para o ouvido. Liocha! A voz do atirador soou anormalmente alta no tanque esfriando. Desliga o motor. Totalmente. Vamos congelar, respondeu o mecânico batendo os dentes. A temperatura interna caíra abaixo de 0. O vapor da boca virava geada na culatra. Desliga. Estão perto. Ouço a pele deles. Voronov girou a chave. O diesel V2, dando um último solavanco, calou-se. Fez-se um silêncio absoluto, de algodão. O mecânico sentiu o medo apertar a garganta com dedos pegajosos. Estava cego. Sem luz, sem possibilidade de ver referências, seu labirinto voltou a falhar.
Parecia-lhe que o tanque caía num abismo. Não vejo nada, Ilha, sussurrou. Tinta preta. Um breu total. Onde estão? Grigoriev estava imóvel, cobrindo as órbitas vazias, transformado num único nervo auditivo. Escaneava o espaço ao redor do tanque, através da espessura da blindagem. O metal não abafava os sons. Ele os filtrava. 3 horas. Começou a listar o cego. 20 metros. Ruído de lona no tijolo. É grupo de assalto. Estão rastejando. Eu não vejo, começou Voronov. Quieto, chiou Grigoriev. 9 horas. O tinido de um carabina. Alguém bateu o cano num vergalhão. Estão flanqueando, cercando, preparando granadas. Era um grupo de sapadores alemães, caçadores de tanques. Iam silenciosos, profissionais, com calçados macios, mochilas cheias de cargas de TNT e feixes de granadas M24. Contavam pegar a tripulação soviética dormindo ou surda. Não sabiam que lá dentro havia um homem para quem o som de tecido roçando na pedra soava como uma sirene de ataque aéreo. Grigoriev pôs as mãos nas manoplas da metralhadora DT, acoplada ao canhão. Ali não precisava da ajuda do mecânico. Distância de revólver. Você vê a escuridão, Lyosha? Perguntou o atirador, armando a metralhadora. Sim. E eu vejo o alvo. De repente, à direita, bem perto, ouviu-se um clique seco, o som do pino de uma granada sendo puxado. Para Grigoriev foi o sinal de partida. Não esperou a explosão. Girou a torre na direção do som. Movimento brusco e curto das mãos, guiado por reflexo. Apertou o gatilho da metralhadora. Uma longa rajada rasgou o silêncio noturno. Os clarões dos disparos iluminaram o galpão com luz estroboscópica, arrancando da escuridão figuras em casacos cinzas, congeladas a meio passo do tanque. Balas 7,62 mm, disparadas a 15 metros, não davam chance. Costuravam corpos, ricocheteavam no concreto, criando uma zona de destruição total. Grigoriev movia o cano para a esquerda e para a direita, orientando-se pelos gritos e passos. Ele via o mapa acústico da batalha. Ali à direita caiu um corpo, baque surdo de algo macio contra o duro. Ali à esquerda alguém correu, esmagando o vidro quebrado. A metralhadora virou imediatamente para o som, enviando uma rajada curta. Esquerda! Berrou Voronov, vendo no reflexo dos tiros uma silhueta com o braço erguido. Granada! Grigoriev não viu a silhueta. Ouviu a respiração, pesada, sibilante, de um homem se preparando para lançar. Rajada. O alemão caiu sem conseguir jogar. A explosão da granada trovejou fora, a 2 metros da lagarta. Estilhaços tamborilaram na blindagem como granizo em telhado de zinco. O tanque balançou, mas a blindagem aguentou. Vem mais! Voronov estava desorientado pelos clarões. Luz e sombra trocavam tão rápido que seu cérebro se recusava a processar a imagem. Era um passageiro naquela máquina da morte. Ilha, são muitos! Calma. A voz de Grigoriev era de gelo. Eu ouço todos eles. Era um massacre às cegas, onde o cego era o único que enxergava. Os alemães abriram fogo de resposta com metralhadoras. Balas batiam na torre, soltando faíscas, mas era inútil. Atiravam na silhueta, nos clarões, enquanto Grigoriev atirava em alvos vivos. Distinguia o som da recarga de uma Schmeiser alemã. O clique característico do carregador. Rajada lá. Silêncio. Ouvia o comando em alemão. Vorwärts. Avanço. Rajada na voz. Grito virando rouquidão. Silêncio. O disco da metralhadora esvaziou. Disco! Gritou Grigoriev. Voronov, tropeçando no escuro, arrancou um disco reserva do suporte. As mãos tremiam. Derrubou o carregador 2 vezes antes de conseguir passar ao atirador. Grigoriev pegou o disco no ar. Um movimento. O velho voou para o lado. Segundo. O novo encaixou com um estalo metálico seco. Ferrolho para trás. Fogo. O combate durou 3 minutos, mas pela densidade dos eventos foram horas.
Quando a última rajada silenciou, lá fora ouviam-se apenas gemidos e o estalo das armas esfriando. Ninguém mais rastejava. Ninguém batia ferro. O ataque noturno afogou-se no próprio sangue. Grigoriev tirou o dedo do gatilho. Os ouvidos uniam, mas através do zumbido continuava escaneando o ar. Limpo? Perguntou Voronov. A voz sumira de tanto gritar. 2 respirando, pesado, feridos, os outros calados. Voronov encostou a testa no triplex. Os olhos se acostumaram com o escuro. Ao redor do tanque jaziam montes escuros de corpos. A neve em volta estava preta da fuligem de pólvora. Você acabou com eles, Ilya. O grupo todo. Uns 10 homens, a queima-roupa. Eles faziam barulho, respondeu o cego simplesmente. Barulho alto demais. Nessa frase estava toda a essência da nova vida deles. A guerra deixou de ser ideologia ou estratégia. Tornou-se um conjunto de grandezas físicas, volume do som, velocidade de reação, densidade de fogo. Grigoriev recostou-se no assento. Sentia o sangue pulsar nas têmporas. A noite, que deveria ser o fim deles, virou aliada. A escuridão escondeu o tanque, mas expôs o inimigo. Lyotcha, chamou o atirador baixinho. Oi? Me dá água. A garganta está arranhando. Voronov estendeu o cantil. No escuro, as mãos se encontraram. Foi um aperto de mão de 2 pessoas que estavam do outro lado da vida. Sabe o que é o mais assustador? Perguntou o mecânico, olhando para a escuridão da escotilha. O quê? Agora tenho medo do amanhecer. Quando o sol nascer, volta a ser aleijado e você cego. Mas agora somos deuses. Grigoriev tomou um gole da água morna e choca. Não existem deuses aqui, Lyotcha. Só mecânica. E nós somos parte dela. Ficaram sentados em silêncio, esperando amanhã. O atirador cego voltou a transformar-se em audição, guardando o sono do amigo contundido. O tanque T-34 estava entre os cadáveres, frio e terrível, como um monumento a si mesmo. O turno da noite terminara. À frente estava um novo dia, e ele não prometia nada além de nova dor. 22 de novembro de 1942 começou não com um amanhecer, mas com vibração. O ar tremeu. Os morteiros alemães encontraram o quadrado. Não era tiro mirado no tanque, mas um arar metódico das ruínas, quadrado por quadrado. As bombas caíam na vertical, contrariando as leis da balística de tiro tenso, furando tetos de galpões e achando brechas nas lajes. 120 milímetros. Morteiro pesado de regimento. Atingiu não a torre. Encontrou o lugar mais vulnerável. As grelhas sobre o compartimento do motor e transmissão. O ferro fundido quebrou a grade fina. A explosão aconteceu dentro, direto no bloco de cilindros do motor V2. Estilhaços cortaram as linhas de combustível. O diesel, que até aquele momento era o sangue da máquina, instantaneamente virou seu carrasco. Clarão. O tanque estremeceu como um animal levando um choque. A divisória entre o motor e o compartimento de combate ficou incandescente num instante. A chama não entrou em línguas, entrou como pressão. A temperatura saltou centenas de graus em 1 segundo. O oxigênio queimou. Em vez de ar, o espaço encheu-se de fumaça densa, gorda e preta, produto da queima do combustível diesel e óleo. Fogo! O grito de Voronov não foi ouvido pelo rugido das chamas, mas Grigoriev sentiu. Sentiu o calor bater no rosto, chamuscando as sobrancelhas. Não havia o que respirar. A laringe fechou em espasmo. Para fora! O mecânico já estava ao lado. Não perdeu tempo tentando apagar. Não tinham extintores. Tinham segundos até o fogo chegar à munição. Os projéteis começariam a explodir pelo superaquecimento em 1 minuto. Ou em 30 segundos. O cronômetro da morte fora acionado. Voronov agarrou o atirador cego pela gola do macacão. Puxão. Para cima! Ilha, sobe! A escotilha da torre estava aberta. Único caminho para a salvação. Grigoriev escalava tateando, esfolando a pele dos dedos,
sufocando, tossindo fuligem preta. Os pés escorregavam nas cápsulas, as mãos buscavam apoio no metal incandescente. Voronov empurrava por baixo, apoiando o ombro nas nádegas dele, trabalhando como um macaco hidráulico. Tossia sangue. Os pulmões feridos não aguentavam a fumaça tóxica. Grigoriev caiu sobre a blindagem da torre. O ar frio de novembro bateu no rosto, mas em vez de alívio trouxe nova ameaça. O tanque fumegava como um vulcão, atraindo a atenção de todo o fronte. Voronov saiu logo atrás. Estava todo sujo de óleo e fuligem, tremia. Agarrou o amigo pela mão para puxá-lo para o chão, para a sombra salvadora das lagartas. Estalo seco. O som foi curto, chicoteado, como uma batida de vara em compensado. Voronov teve um espasmo. O corpo arqueou-se. A bala do franco-atirador alemão, calibre 7,92, entrou um pouco abaixo da clavícula esquerda, perfurou o pulmão e esfacelou a coluna. A energia cinética da bala parou seu movimento. Ele não caiu no chão. Desabou sobre a blindagem do compartimento do motor, direto nas chapas quentes. Lyotcha! Grigoriev parou. Segurava a mão do amigo, mas a mão de repente ficou pesada, sem vontade. Os dedos se soltaram. O atirador, de joelhos no teto da torre, na fumaça, começou a tatear em volta. Lyotcha! Levanta! Tem que pular! Tateou o corpo. Um líquido quente e pegajoso saía aos borbotões do peito do mecânico, encharcando o casaco acolchoado. O cheiro de sangue arterial fresco superou até o cheiro de queimado. Grigoriev entendeu tudo instantaneamente. Não era um ferimento. Era o fim. Voronov estava deitado de costas. O céu sobre ele era cinza, indiferente. A dor veio com atraso, surda, rasgante, mas ele não tinha forças para gritar. Sentia a vida esvaindo-se aos solavancos, no ritmo do coração enfraquecido. O olhar nublou, mas através da névoa viu movimento. A 200 metros, numa brecha da parede, a guarnição alemã rolava um canhão antitanque PaK-40. Tinham pressa. Viam o tanque em chamas e a tripulação na blindagem. Queriam dar o ponto final. O cano da arma virava na direção deles. Voronov tentou inspirar, mas em vez de ar, a garganta encheu-se de sangue. Roncou. Ilya. Não era voz, era o farfalhar da alma partindo. Grigoriev inclinou-se bem no rosto do amigo, com o ouvido nos lábios dele. Estou aqui, irmão. Estou aqui. O canhão. Voronov reuniu o resto da vontade num punho. Os olhos vidravam, mas o cérebro, aquele cérebro danificado, contundido, continuava trabalhando. Dava a designação do alvo, a última da vida. Em frente, onde estava a chaminé. Mais à direita. 5. O atirador cego entendeu. Não tentou arrastar o amigo. Não chorou. Não havia tempo para emoções. Havia apenas a missão. O canhão alemão ia atirar agora. Grigoriev mergulhou de volta, na escotilha, no meio do inferno. Lá dentro não se podia respirar. A temperatura era de alto forno. Os cabelos estalaram com o calor. Caiu no assento do atirador, sem sentir as queimaduras. As mãos encontraram habitualmente os volantes. Direita. 5. Sussurrava, repetindo as palavras do moribundo. Girou a torre, às cegas, de memória, pela imagem que a voz de Voronov desenhara. Sentia o metal do tanque gemer, pronto para arrebentar. Na culatra havia um projétil, o último explosivo. Grigoriev não hesitou. Apertou o gatilho. O disparo soou abafado, borrado. O recuo da arma quase esmagou seu tórax. Lá fora, o projétil atingiu exatamente sob o escudo do canhão alemão. A guarnição, que já segurava o cordão de disparo, desapareceu na nuvem da explosão. O canhão foi jogado para trás, sucata retorcida. Grigoriev, tossindo, subiu de novo. As forças o deixavam. O monóxido de carbono fazia seu trabalho. A cabeça girava, os membros estavam moles. Caiu da escotilha e rastejou até Voronov.
O tanque embaixo deles já zumbia. O fogo chegara à munição. Liotia, pronto. Eu peguei ele. Liotia? Voronov jazia imóvel. Os olhos estavam abertos. Olhavam para o céu de Stalingrado, mas não viam mais nem fumaça, nem guerra. As pupilas dilataram, refletindo as nuvens cinzas. Nos lábios congelou uma espuma de sangue. A mão, suja de óleo e cicatrizes, repousava na blindagem, como se tentasse segurar o tanque, não deixá-lo partir. Grigoriev tocou o rosto do amigo. A pele ainda estava morna, mas não havia pulso no pescoço. Ponto. Fim. A simbiose se desfez. O mecanismo quebrou, porque uma das peças partiu para a eternidade. O tanque embaixo deles estremeceu. Um baque surdo lá dentro. O primeiro projétil na estante detonou. A blindagem deu um pulo. Grigoriev, rosnando de impotência e dor, agarrou o corpo do amigo pelas alças do macacão. Não podia deixá-lo ali. Não na blindagem que ia voar em pedaços a qualquer momento. Puxou. O corpo estava pesado, impossível de erguer, como a própria terra. Diz para eles, sussurrou Voronov um segundo antes da morte. Ou foi imaginação de Grigoriev no ruído do fogo? O atirador rolou da traseira do tanque, arrastando o mecânico morto, e caíram numa cratera cheia de neve suja. Um segundo depois, a munição do T-34 detonou completamente. A torre, pesando várias toneladas, foi arrancada e arremessada para o lado. Uma coluna de fogo atingiu o céu baixo, saudando a morte da tripulação, que deixou de existir como unidade de combate, mas ficou na história como um organismo único. Grigoriev estava deitado no fundo da cratera, abraçando o corpo esfriando, e pela primeira vez na semana, de seus olhos vazios e queimados, correram lágrimas. Mas não eram lágrimas de pena. Era lubrificante escorrendo de um mecanismo quebrado. A evacuação não foi salvação. Foi uma amputação forçada da realidade. Grigoriev foi levado para a margem esquerda do Volga, numa barcaça sanitária, junto com centenas de outros pedaços da guerra. O estrondo de Stalingrado ficou para trás, mas na cabeça do atirador não cessava nem por um segundo. Para ele, a guerra não acabou com a perda do tanque. Apenas entrou numa fase crônica, trancada dentro da caixa craniana. O hospital de retaguarda em Saratov o recebeu com silêncio. Não era aquele silêncio tenso e vibrante antes do ataque, quando o ar se eletriza de medo. Era um silêncio algodoado, sufocante de esterilidade. Ali não cheirava a cordite e carne queimada, mas a ácido fênico, cloro e repolho cozido. Esses cheiros causavam náuseas em Grigoriev. Seu organismo, ajustado para a sobrevivência no inferno, rejeitava a segurança como um ambiente estranho. Nas primeiras 2 semanas, ficou deitado virado para a parede, recusando-se a falar. As enfermeiras achavam que era choque. Os médicos escreviam na ficha: síndrome pós-traumática, perda total de visão, múltiplos ferimentos por estilhaços no rosto. Mas Grigoriev não calava por choque. Ele escutava. Tentava extrair do ruído hospitalar a voz de Voronov. Parecia-lhe que se concentrasse, ouviria a ordem rouca. Torre à direita, 2 voltas. Mas ouvia apenas o arrastar de chinelos, o ranger de camas do governo e os gemidos dos vizinhos de enfermaria. A solidão o cobriu como uma laje de concreto. Lá no tanque, ele era parte de um todo. Era metade de um mecanismo letal. Ali tornou-se apenas um inválido cego de primeira classe. Um elemento social inútil que precisava ser alimentado de colher. Quando a enfermeira tentou pela primeira vez dar-lhe mingau na boca, Grigoriev bateu na mão dela, derrubando o prato. Eu mesmo, rosnou. Comia com as mãos, tateando o pão, derramando sopa no roupão. Sentia vergonha, mas era a sua batalha. Aprendia navegação num mundo onde não há coordenadas e designações de alvo. Um mês depois, começaram a ensiná-lo a viver de novo. O instrutor, um sujeito animado da retaguarda, mostrava como usar a bengala. Bata na sua frente, camarada combatente. O som ricocheteia nos obstáculos.
Grigoriev deu um sorriso amargo. Explicavam ecolocalização para ele como para uma criança. Para ele, que de ouvido definia o calibre do projétil em voo e a marca do motor alemão. Saiu para o corredor. A bengala batia no taco. Toque, toque. O som era plano, de madeira, nenhum metal. No salão de atos havia um piano desafinado. Grigoriev o encontrou por acaso. Passou os dedos pelas teclas. Osso frio. Apertou. O som flutuou pelo salão. Uma nota ré falsa. Grigoriev recolheu a mão como se tivesse queimado. Seus dedos lembravam outra coisa. Lembravam o aço estriado dos volantes de mira. Lembravam o peso do projétil. Quando tocava as teclas, seu cérebro substituía as sensações. Em vez de música, ouvia o bater do ferrolho. Em vez de melodia, o ritmo de uma rajada de metralhadora. A arte morreu para ele. Restou apenas a física do assassinato. Decidiu escrever uma carta. Não para casa. Não tinha mais casa. A família morrera num bombardeio em 41. Decidiu escrever para o jornal. Precisava registrar o fato da existência da tripulação. Se não contasse, Voronov desapareceria definitivamente. Viraria uma linha no aviso de óbito, desaparecido em combate. Pediu a uma jovem enfermeira, moça de voz fina e trêmula, para escrever o que ditasse. Escreve: Fronte de Stalingrado, novembro de 1942. Estávamos no galpão número 3. Grigoriev ditava seco, duro, sem adjetivos. Descrevia como a blindagem estoura, como cheira um tanquista queimando, como atiravam através da parede, como Voronov morria na blindagem, continuando a mirar o canhão. A enfermeira soluçava, a pena arranhava o papel. Não chora, cortou Grigoriev. Escreve os dados técnicos. Distância 300. Projétil explosivo. A resposta veio 3 semanas depois. A carta da redação do Jornal do Fronte foi lida pelo comissário político do hospital. A voz dele estava constrangida. Prezado camarada Grigoriev, seu relato foi lido. A redação admira sua coragem, mas vê-se obrigada a recusar a publicação. Os eventos descritos parecem tecnicamente impossíveis e pouco prováveis. Um cego não pode conduzir fogo mirado. Isso contradiz os manuais e o bom senso. Além disso, o naturalismo excessivo e a atmosfera sombria não contribuem para elevar o moral da tropa. Aconselhamos focar na recuperação. Grigoriev estava sentado na cama, amassando na mão a folha de papel inútil. Implausível, repetiu baixo. Pouco provável. Significa que eles não existiram. Significa que Voronov não queimou vivo salvando-o. Significa que 3 tanques alemães explodiram sozinhos. A verdade revelou-se assustadora demais e complexa demais para as páginas de jornal. Eles precisavam de heróis de cartaz, corados e com visão perfeita, não de 2 aleijados num caixão de ferro. Naquela noite, Grigoriev não dormiu. Ficou deitado de olhos abertos, encarando sua eterna treva pessoal. Entendeu que agora ele era o único portador dessa memória. Ele, um arquivo vivo. A caixa preta do tanque queimado. Começou a conversar com o vazio. Você ouve eles, Lyosha? Sussurrava. Dizem que nós não existimos. No silêncio da enfermaria, pareceu-lhe ouvir um murmúrio familiar, mal audível. Referência. Chaminé. Direita 2 voltas. Grigoriev sorriu um sorriso terrível, torto. O mundo dos vivos rejeitou a história deles. Que seja. Essa história não é para jornais. Ela está queimada no avesso de suas pálpebras, impressa nas pontas de seus dedos. Levantou-se, pegou a bengala e foi até a janela. Não via a rua, mas sentia o frio do vidro. Lá, a 1000 quilômetros, Stalingrado terminava de queimar. Lá ficou sua vida. E aqui havia apenas a existência póstuma. Ainda vamos lutar, Lyosha, disse ao seu reflexo no vidro escuro. Enquanto eu lembrar, estamos em combate. Aprendeu a viver com essa amargura. Ela se tornou seu combustível no lugar do diesel.
Tornou-se um homem duro, difícil. Não usava as medalhas que lhe deram antes da alta. A Ordem da Estrela Vermelha ficava na mesa de cabeceira, um pedaço frio de metal que não pesava nada comparado ao peso de um projétil de 76 milímetros. Grigoriev sabia. Sua guerra nunca acabaria. Apenas entrou em modo de espera. Era um atirador cego que perdeu seu tanque, mas manteve a mira. E essa mira estava apontada para o passado, onde duas pessoas mutiladas faziam o impossível, porque não tinham outra escolha. O Monte Mamayev Kurgan é varrido por todos os ventos. Ali, na altura 102.0, o ar é mais denso que embaixo, na cidade. Está impregnado não com o cheiro de absinto da estepe, mas com o espírito pesado e plúmbeo da memória. Maio de 1975. Multidões de turistas fluem pelas escadas de concreto como um rio barulhento e colorido. Carregam flores, câmeras e conversas altas. Mas há um visitante que vai contra a corrente. Um velho de paletó surrado move-se devagar. Ele não vê nem a estátua grandiosa da pátria-mãe rasgando o céu com a espada, nem a geometria rigorosa do panteão. Sua navegação é a batida da bengala nas lajes de concreto e a contagem de passos. Seu mundo continua mergulhado na escuridão absoluta, que começou para ele 33 anos atrás, no galpão da fábrica de tratores. Grigoriev para. Sabe que chegou. Sua audição, aguçada por décadas de vida no escuro, pinça do ruído da multidão a referência necessária, o silêncio. Ao redor daquele pedestal as pessoas se calam. Ali está um tanque. T-34. Não aquele em que queimaram. Aquele virou pó de ferrugem na terra há muito tempo. É outro tanque, mas o aço é o mesmo tipo sanguíneo. O velho levanta a mão. Seus dedos, nodosos, com a memória da graxa entranhada na pele, tocam a blindagem fria. Para quem passa é apenas metal verde e áspero, peça de museu. Para Grigoriev é pele. Ele passa a palma pela chapa inclinada da blindagem frontal. O frio queima as pontas dos dedos. Olá, sussurra. Seus dedos encontram a costura da solda, um cordão de metal grosso e irregular. Grigoriev o lê como braille. Reconhece a letra do soldador. Não é uma solda caprichada de fábrica em tempo de paz. É uma costura de 42, apressada, raivosa, feita por um adolescente ou uma mulher num galpão sem aquecimento nos Urais. Nessa costura estão congeladas a tensão e a pressa. A mão desliza para cima. Um amassado na torre, uma cratera lisa e derretida no aço, marca de ricochete. Grigoriev paralisa. A respiração falha. Nessa marca ele sente a energia cinética do impacto que não matou, mas deixou cicatriz. Ele lembra desse som, o guicho do metal que estoura os tímpanos. Ele contorna o tanque, batendo a bengala nas lagartas. As esteiras estão mudas. Agarraram-se mortalmente ao concreto do pedestal. Mas Grigoriev lembra como elas cantavam no gelo. Lembra como aquela máquina respirava, como tremia miúdo em marcha lenta. Agora ela está morta. Mas é uma morte majestosa. Morte de um guerreiro que ficou de pé em guarda eterna. Grigoriev aproxima-se da placa de granito aos pés do monumento. Ajoelha-se sobre um joelho. As articulações estalam, a idade cobra seu preço, mas as costas permanecem retas. Costas de atirador, acostumado a sentar no assento rígido. Tira a luva. A mão nua pousa na pedra. Ali estão gravados nomes, muitos nomes. Mas ele procura uma combinação específica de relevos e depressões. A, L, E, X, E, I. Os dedos leem as letras. Alexei Voronov, mecânico motorista. Ao redor farfalham árvores plantadas sobre sangue. Em algum lugar longe zunha Volgogrado moderna, viva, reconstruída, esquecida do cheiro de queimado. Mas ali, no ponto de contato da mão do cego e do nome do morto, o tempo se enrola num ponto. Grigoriev não chora. Lágrimas são água, e água enferruja o metal.
A relação deles era mais seca e mais forte. Estou aqui, Liotia, diz ele ao granito. A voz é firme. Não é a queixa de um velho. É o relatório de um membro da tripulação. Continuamos em combate. Na sua escuridão, acende-se uma imagem. Não o rosto do amigo. Esse ele esqueceu. O tempo apagou os traços. Acende-se uma sensação. Sensação de ombro. Sensação da vibração da voz nos fones. Você está olhando. Continua Grigoriev, acariciando as letras frias. Você agora está sempre olhando. Você tem uma ótima visão daqui, do alto. A cidade toda na palma da mão. Nenhum ponto cego. E eu ainda atiro. Aperta o punho da bengala como um dia apertou o volante de mira. Eu conto sobre nós. A cada um que estiver disposto a ouvir. Minhas palavras são projéteis, perfurantes. Eu as cravo na cabeça de quem não viu a guerra. Para que lembrem. Para que saibam como a pele estala quando você queima. Como cheira o medo que você estrangulou. A simbiose não se desfez. A morte de um não cancelou a função do outro. Apenas a distância aumentou. Agora, a conexão entre eles não se mantém pelos fios do intercomunicador do tanque, mas pela memória. Grigoriev entende a verdade principal, para a qual caminhou 30 anos. A técnica é apenas ferro. T-34, tigre, pantera, são apenas ferramentas, caixões sobre lagartas. O que os torna armas é a tripulação, e o que os torna armas invencíveis é a confiança. Confiança, Lyosha, sussurra o velho, levantando-se. É a única arma que não falha. Você confiou a mim sua vida quando virou meus olhos. Eu confiei a você minha morte quando me tirava do fogo. Não falhamos um com o outro. Ele fica de pé, apoiado na bengala, um homem pequeno e seco contra o fundo do céu enorme e do tanque enorme. Mas nessa figura, sente-se um peso monolítico. Ele não está só. Atrás de seu ombro esquerdo está, invisível, o mecânico motorista. O vento do Volga aumenta, tentando derrubá-lo, mas Grigoriev está firme. Está em sua terra. Cumpriu a missão de combate. Sobreviveu, não para viver o resto dos dias, mas para testemunhar. Cancelar alarme terceiro. Diz para o vazio, que para ele está cheio de presença. Descansa. Eu assumo o turno. Ele se vira com precisão, militarmente. O toque da bengala se afasta, dissolvendo-se no ruído do parque. O tanque fica. Em sua blindagem, onde a mão do cego tocou, a geada derrete lentamente, deixando uma marca escura parecida com a impressão de uma palma. O metal lembra o calor. A história lembra a verdade. E enquanto houver uma pessoa na Terra, capaz de contar como um atirador cego e um mecânico contundido seguraram a defesa num galpão morto, essa guerra não será perdida para o esquecimento. A tripulação é eterna, enquanto a conexão funcionar. Fim de transmissão.